Boa noite a todos, gente. Bom, gente, hoje nós vamos dar continuidade a mais 2 itens das doenças da alma. E eu quis trazer de volta a história do avô contando para o neto. A história dos 2 lobos. Um dia, um velho avô foi procurado por seu neto, que estava com raiva de um amigo que o havia ofendido. O sábio velhinho acalmou o neto e disse com carinho: deixe-me contar-lhe uma história. Eu mesmo, algumas vezes, senti muito ódio daqueles que me ofenderam tanto, sem arrependimento. Todavia, o ódio corrói nossa intimidade, mas não fere nosso inimigo. É o mesmo que tomar veneno desejando que o inimigo morra. Eu vou repetir essa parte da história do velhinho. Todavia, o ódio corrói nossa intimidade, mas não fere nosso inimigo. É o mesmo que tomar veneno, eu tomo veneno desejando que o outro morra. Lutei muitas vezes contra esses sentimentos. O neto ouvia com atenção as considerações do avô, e ele continuou. É como se existissem 2 lobos dentro de mim. Um deles é bom, não magoa ninguém, vive em harmonia com todos e não se ofende. Ele só lutará quando for certo fazer isso, e de maneira correta. Mas o outro lobo, esse é cheio de raiva. Mesmo com as pequenas coisas desagradáveis, o levam facilmente a um ataque de ira. Ele briga com todos, o tempo todo, sem qualquer motivo. É tão irracional que nunca consegue mudar coisa alguma. Algumas vezes é difícil de conviver com esses 2 lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar meu espírito. O garoto olhou intensamente nos olhos de seu avô e perguntou: e qual deles vence, vovô? O avô sorriu e respondeu baixinho: aquele que eu alimento mais frequentemente. Então, gente, nós somos os senhores de nossos sentimentos. Nós somos quem alimentamos aquilo que desejamos sentir, de bom ou de mal. Não podemos, de maneira nenhuma, terceirizar nossos sentimentos. Não podemos, de maneira alguma, transferir para outros aquilo que sentimos. Só cabe a nós o que estamos sentindo. Só cabe a nós modificar o pensamento, modificar o sentimento. Podemos precisar de ajuda, mas não podemos ser dependentes de ajuda. Porque somente nós somos os responsáveis por nossos sentimentos, pelas nossas ações, pelos nossos atos. E o único jeito de trabalhar isso é trabalhar a reforma íntima para podermos realmente modificá-los. A imagem que eu achei mais próxima dessa parábola, dessa história, é essa. O lobo bom e o lobo mau. Qual deles vai vencer? Aquele que a gente alimentar mais, né? Então vamos retomar nosso tema. Essa introdução faz parte do aquecimento do nosso tema de hoje, tá? Da continuação. Tudo começa com nossas expectativas, tá certo? Quando elas correspondem, quando elas não correspondem. Nós temos separados em 3 itens. Tudo começa, a raiz de tudo é quando as expectativas não correspondem e nós ficamos frustrados ou decepcionados. E aí nós dividimos os outros 2 itens, onde nós vamos trabalhando passo a passo. Tá certo? As doenças da alma, os sentimentos de culpa, tristeza, medo, orgulho,
raiva, apego e inveja. Existem outras, tá? As 5 primeiras são responsáveis por praticamente 80% das pessoas que chegam em estado ruim do outro lado da vida. Tá? Praticamente 80% das pessoas que chegam do outro lado da vida em estado ruim apresentam um dos 5 primeiros sintomas. Nós já vimos culpa, tristeza e medo. Hoje nós vamos ver orgulho e raiva, tá certo? Nós vimos que a culpa, quando não tratada, pode se transformar em remorso. Nós vimos que a tristeza, quando não tratada, pode se transformar em... Nós vimos que o medo, quando não tratado, pode se transformar em ansiedade. Bom, se por acaso tiver alguém hoje que não viu a semana passada, existe a gravação da semana passada disponível, é só olhar lá. Então vamos ver hoje. Orgulho. Quando não tratado, torna-se arrogância. Pois bem, gente, o termo, quando a gente começou, quando a gente fez aquela série de levantamentos, quando as nossas expectativas não eram atendidas, como que nós nos sentíamos e como que as outras pessoas poderiam nos ver. Não surgiu o termo orgulho naquela época, mas surgiu o termo prepotente. Tá? Então, de uma certa forma, nós abordamos. Porque o orgulho, quando não tratado, ele se torna arrogância. E uma pessoa arrogante não deixa de ser também uma pessoa prepotente. Tudo isso com origem aonde? Lá nas expectativas que não foram atendidas e depois isso acabou se incorporando na gente. Ela já deixa até de não ser mais as expectativas. Aí a gente já começa a ter expectativas em virtude de sermos arrogantes e prepotentes, a gente já começa a ver tudo distorcido. Algumas implicações. Onde o orgulho adoeceu na arrogância, a criatura fica muito mais suscetível à dominação externa de irmãos semelhantes. Semelhantes atraem semelhantes. E aqui é forte essa atração. Então, gente, vamos lembrar dos ímãs e vamos lembrar dos círculos que nós vimos ali em cima agora há pouco. E aqui nós estamos falando dos círculos que estavam ligados à parte mais escura, ou das trevas, ou da mais infeliz. E a arrogância, o orgulho, a prepotência é um ímã fortíssimo, fortíssimo de atração, mas muito forte. O estado de arrogância, quando crônico, pode levar à inversão da rotação do chakra frontal. O chakra frontal é esse aqui, bem entre os nossas sobrancelhas aqui na testa. Criando as chamadas miragens da personalidade, ou, o nome mais adequado eu acho que é vaidade doentia. A pessoa fica tão arrogante, tão vaidoso, tão prepotente, que é realmente uma vaidade doentia. Ele tem uma sensação, ele já não é mais a pessoa que ele era. Tá? Ele torna-se outra pessoa, insuportável. Seu campo de ação energética interfere decisivamente na construção de doenças severas. Isso é muito importante. A pessoa prepotente, orgulhosa, arrogante, ela gera uma ação energética que interfere de modo muito negativo em doenças muito ruins. Esse é aquele tipo de pessoa que, assim, só existem eu e os errados no mundo. O mundo é dividido em 2 tipos de pessoas. Eu, o certo, e o mundo todo errado. É simples. É uma pessoa muito simples. Eu e o resto. Podemos ficar mais um pouquinho aqui e dizer o seguinte. Muitas doenças são causadas por causa dessa prepotência e desse orgulho.
Porque existe aí como se fosse uma mão dupla com relação à expectativa, tá? Uma pessoa que já tem essa característica de prepotência, de orgulho, tudo, ela espera dos outros e de si própria sempre mais do que talvez a pessoa possa dar. E quando a pessoa não consegue atingir a expectativa dela, ela se adoece também. Ela fica com tanta raiva, ela gera tanta energia negativa, ela tem tanta frustração, ela tem raiva, ela forma um poço de coisa ruim, porque a prepotência dela é uma coisa absurda. Então você vê pessoas que exageram em reações, às vezes chamam polícia onde não precisa de polícia, às vezes batem onde não há necessidade de agressão física nenhuma, aliás, nunca é necessário. Sabe, às vezes pegam de uma arma e atiram. É de uma prepotência, de um orgulho, de uma coisa doentia. Doentia. Né? Esse termo está aqui, né? Vaidade doentia. Tá? Tudo isso vem do orgulho. E isso é uma doença da alma. Da alma. É bom a gente tratar isso enquanto estamos encarnados. O segundo item de hoje nós só vamos tratar desses dois itens, é a raiva. Então ficou um grupinho, né? O orgulho e a raiva. Muita gente chega no plano espiritual com muita raiva, odiando as pessoas, magoadas, extremamente magoadas, porque a raiva gera isso. A raiva gera isso. Quando não tratada, torna-se mágoa. A raiva não tratada torna-se mágoa. Então nós temos que dar um jeito de extravasar essa raiva. Temos que dar um jeito de tratar, de abrir a represa. Não ficar guardando raiva para não se transformar em mágoa. Onde a raiva adoeceu na mágoa, os espíritos do mal encontram farto alimento e futuros colegas ou escravos. Mesma coisa lá no orgulho, tá? A mesma coisa lá no orgulho. Futuros colegas ou escravos. Também surge o ódio. Ele é tóxico, fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Desenvolve-se mediante a análise injusta do comportamento dos outros em relação a si. E nunca ao inverso. A gente sempre acha que o outro foi injusto conosco. Sempre nós somos vítimas. Tadinho de mim, né? A síndrome do tadinho de mim. Sofro uma injustiça danada. Porque essa pessoa passou a ter um conceito equivocado sobre a realidade. A saúde da criatura humana procede do ser eterno. Vem das experiências em vidas anteriores, conforme ocorre com as enfermidades kármicas. No entanto, dependendo da consciência, do comportamento e da personalidade e da identificação do ser com o que lhe agrada e com aquilo a que se apega na atualidade. O que ficou entre aspas é um texto retirado de uma das obras psicografadas por Divaldo Franco, tá? Que foi Joana de Ângeles quem ditou. Então veja, tá? Aqui em cima. A saúde da criatura humana procede do ser eterno, ou seja, do espírito. Vem das experiências em vidas anteriores. Reencarna, a gente traz uma carga kármica, uma proposta kármica. Tá? A gente também traz características de vidas passadas. E aí ele fala assim, ele faz uma comparação. Conforme ocorre com as enfermidades kármicas, só que agora, dependendo da consciência, do comportamento, da personalidade e da identificação do ser com o que lhe agrada ou com aquilo a que se apega na atualidade. Identificação da personalidade atual, tá? Do espírito encarnado nesta encarnação, da personalidade atual.
Então, dependendo do nosso comportamento, da nossa consciência, daquilo que gostamos de fazer, temos prazer em fazer. Tem gente que tem prazer em fazer o bem, tem gente que tem prazer em fazer o mal. Tá? Então, a raiva, ela é extremamente prejudicial. Causa muitas doenças, mas muitas e muitas, e doenças seríssimas. Novamente, semelhante atrai semelhante. E depois eles vão cobrar por serviços feitos. Serviços que contratamos sem mesmo saber direito. Nosso sentimento envia o pedido e nosso ressentimento se saboreia com prejuízo do ofensor. Gente, nós vamos conversar mais sobre isso daqui a pouco, na hora que a gente abrir os microfones, tá ok? O que acontece é o seguinte: semelhante atrai semelhante, e vocês não podem esquecer essa frase. Nossos pensamentos, nossos atos atraem coisas idênticas. E existe aquele grupo de irmãos que, vendo que a gente vai ficar satisfeito ferrando, quando alguém se ferra sozinho, não fomos nem nós que ferramos a pessoa, mas nós vamos ficar satisfeitos, como está aqui embaixo dizendo, né? Nós vamos saborear com o prejuízo do ofensor. Eles estão fazendo serviços para nós, eles estão ajudando aquela pessoa a se ferrar. Já que nós não gostamos da pessoa, eles vão lá e ajudam aquela pessoa a se ferrar para que a gente fique mais contente aqui em casa. Só que eles estão anotando isso no caderninho, tá? Eles estão anotando isso no caderninho. Esse nosso sentimento de raiva está nos tornando escravos de um grupo de pessoas que nós não podemos ver agora. E um dia eles vão cobrar conta. Um dia eles vão cobrar conta. Nós vamos conversar com isso, com o microfone livre, tá ok? Gente, nosso pensamento tem força, muita força. Tá? Dá para ver aqui numa das figuras, tipo assim, como se fosse uma atração, e na outra o pensamento montando o ser do outro lado. Tá? Aquilo que está dentro da cabeça que vai gerar lá do outro lado. Tanto é que existe também uma coisa muito conhecida nossa, espírita, chamada forma-pensamento. Nós temos a capacidade de, através do pensamento, criarmos formas-pensamento. Elas não têm vida própria. Elas não pensam sozinhas. Elas refletem aquilo que pensamos. Nós conseguimos modelar uma forma e fazer essa forma agir conforme o nosso pensamento. Se é para assustar alguém, tá? Se é para fazer algo. Mas nós também podemos fazer isso para o bem, tá? Só para lembrar que a forma pensamento e o nosso pensamento também pode ser utilizado para o bem, não vamos esquecer isso, tá? Quando nós desejamos o bem para alguém, quando nós vibramos para alguém, nós podemos também projetarmos essa forma pensamento para um lado de um leito hospitalar, para que aquela pessoa possa ver ali, não a nossa imagem, mas de repente a imagem de uma pessoa em sonho que ela goste, que ela se sinta confiante, confortável, de um anjo que ela goste. Tá certo que nenhum de nós conhece o rosto dos anjos, mas o que importa é o sentimento que vai aflorar. Então não vamos esquecer a força do nosso pensamento. Nosso pensamento é importante. Temos que com ele vigiar para não contrairmos as doenças das almas. Tá? É tudo pelo pensamento, gente. Não é o médico, não é clínica, não é plano de saúde. É o nosso pensamento. Nós somos senhores de nossos atos. Deus nos presenteou na nossa reencarnação com livre-arbítrio. Não vamos terceirizar ou depois vir com aquela frasezinha como é porque Deus quer. Vamos parar com essa história, é porque Deus quer. Deus quer que todo mundo viva bem e viva em ordem. Quando Ele deu a nós o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, a liberdade de escolher, e nós optamos pela escolha errada, a responsabilidade é nossa. Vamos parar com essa história, é porque Deus quer. Vamos parar com isso. De novo aquela historinha, aquela velha historinha que contava no sábado. O rapaz está numa cidadezinha do interior aqui, tomou todas, está bêbado, travado de bêbado, está chovendo, o carro dele está em condições ruins, pneu quase careca, um dos faróis queimado, ele pega uma estradinha cheia de curva, bêbado, com chuva, pneu careca, má iluminação do carro. Cai na ribanceira e morre. E depois no velório vai falar, foi Deus que chamou ele.
Não dá, né? Pô, vamos lá, não dá. Né? A irresponsabilidade dele não foi Deus que chamou ele, né? Deus deu a ele saúde, vida, ele era jovem. Ele podia ter dormido, né? Porque possivelmente não deve ter lhe faltado palpites, sugestões. Fica aqui, vai amanhã, você não está bem. Chama-se livre-arbítrio. Lei de ação e reação, causa e consequência. Tá? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então vamos pensar o que nós vamos escolher. Eu vou fazer o certo ou vou fazer errado? A escolha é minha. A escolha é minha. Eu tenho duas opções sempre, no mínimo duas. Tá ok? Não vamos terceirizar, não vamos colocar a culpa em Deus. Tá bom? Bom, gente, podemos liberar o microfone de todo mundo. Quem quiser vai liberando, vai falando. Nós tínhamos visto várias implicações. Voltamos à página da semana passada, com aquele quadro lateral que lá do início das expectativas. E das implicações, né? Nós já tínhamos falado que achamos-nos não merecedores de nada, que seria autopenitenciarmos. Sentimos-nos impotentes, frágeis, temos a questão da somatização, temos a questão de baixar nossa própria autoestima. Dependendo da situação, nós podemos chegar a uma depressão, nós ficamos com vergonha, nós ficamos estagnados em relação à vida. E acho, gente, que agora nós temos que falar com mais ênfase na questão da atração espiritual negativa. Porque essas implicações aqui de cima, eles estão atuando, tá? Eles estão atuando. Nunca é só eles. Não vamos esquecer o que nossa mente gera, atrai semelhante. Então, se nós estamos com raiva, se nós estamos com ódio, vão se aproximar entidades de nós que vão nos ajudar a sentir esse tipo de coisas que estão aqui. Que nós temos que fazer autopenitência. Internamente, nós vamos começar a criar algum problema de somatização. Tem algumas entidades que podem chegar em nós e começar a falar que falar tanta besteira que nós temos que se matar, que nós vamos entrar em situação de depressão e tentar suicídio. Vocês vão ficar estagnados, que é um processo de se sentir impotente, de frágil, de se autopenitenciar, ficar parado. Ok. Eu me sinto assim e as entidades ajudam a sentir. Então, gente, quer queira, quer não, a doença da alma tem um companheiro energético externo. Doença da alma tem um companheiro energético externo. Tem sempre um irmãozinho que está se afinando conosco, está fazendo a gente se manter em baixa. Tá? Eu acho que nós temos que bater um bom papo hoje a respeito dessa atração espiritual. Sabe? Porque não é tudo na vida que é atração espiritual. Eu estou bem, tropecei na rua, não foi um espírito que me empurrou. Pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. Eu lembro que lá no GAAC, a pessoa espirrava, falava que era foi um espírito que deu alergia nele. Tudo tinha um fundo espiritual. Não é tudo que tem fundo espiritual. Tudo começa dentro de nós mesmos, com os nossos sentimentos. Tudo tem um fundo pessoal. Tudo tem um fundo do meu sentimento, do que eu gero, do que eu penso. E através dele eu atraio o espiritual. Existem desafetos de outras vidas? Sim, existem. Quando eu venho para essa vida, eu venho para reparar problemas de vidas passadas? Sim, eu venho. Mas eu sou temporariamente bloqueado. O meu endereço não é dado a eles. Eu venho com outra personalidade, com outro cheiro, com outra cor, com outra vibração. Eles só vão me achar se eu voltar a emitir o mesmo cheiro e vibração de personalidades vividas anteriormente. Por isso, Deus nos dá a reencarnação, a espiritualidade nos dá a reencarnação com a bênção do esquecimento. Então, gente, não vamos confundir. A atração espiritual é uma coisa. A ação de desafetos, obsessão espiritual é outra. E mesmo assim, quando a gente sofre algum tipo de obsessão espiritual, é muito provável que fomos nós quem abrimos a janela
para que essa atração espiritual negativa fosse se desenvolvendo a ponto de buscar antigos desafetos para atuarem de forma mais forte e poderosa sobre nós. Organizações espirituais com as quais nós temos ligações no passado de uma forma negativa, de alguma forma, coisa errada. Mas saiu daqui. Meu pensamento, como eu ajo, como eu faço as coisas. Saiu daqui. Eu abri a janela, ou eu entrei num hotel, abri todas as janelas, todas as portas e falei, venham. Ou eu entrei, fiquei quietinho, fiz a faxina, limpei tudo e fui embora humilde. Como é que foi? Depende de mim. Depende de mim. Essa história de sair correndo procurando a ajuda espiritual, porque tropeçou na rua, porque bateu, calma. Calma, vamos ver também dentro de você como é que você está agindo, se é você que está atraindo isso para você, se você está saindo de casa preocupado, se você está dirigindo e não está prestando atenção direito na hora que você está dirigindo, se você está dirigindo e pensando em outra coisa, está aqui, gente, não vem dizer depois que foi um espírito que acelerou ou que não brecou. Então, eu acho que é hora da gente botar isso em pratos limpos. Existe interferência espiritual? Sim. Existe positiva? Sim. Existe negativa? Sim. Quanto? Depende de quanto nós pensamos. Depende muito, 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 muito de quanto nós pensamos. Sabe? Se nós pensamos um pouco, a influência não é tão forte, não é tão negra, não é tão trevosa. Se nosso pensamento realmente é ruim, a influência vai ser muito mais trevosa. Se o meu pensamento é bom, eu tenho uma influência boa. Se o meu pensamento é muito bom, eu tenho uma influência muito boa. Mas quem está dirigindo o carro do pensamento? Eu. Não posso terceirizar isso, meu Deus do céu. Não posso terceirizar isso. Agora, se eu ficar cultivando qualquer um desses sentimentos aqui, culpa, tristeza, medo, orgulho, raiva, apego, inveja. Se eu ficar cultivando isso, se todo dia eu for lá e regar, o que eu vou atrair para mim, gente? Como é que eu vou passar dessa para a próxima? Como é que eu vou viver nessa vida? Eu estou plantando, não existe como que é? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tá? O que eu estou plantando? Eu estou plantando isso aqui. Estou plantando isso aqui, culpa, tristeza, medo, orgulho, raiva, apego, inveja. O que eu vou querer em troca? O que eu vou colher? Eu tenho que mudar. É isso que se chama reforma íntima. Agora, eu acho que o importante do nosso bate-papo, que na realidade está virando monólogo, que a gente tem que prestar atenção no conjunto da coisa. Por isso que a primeira vez, na primeira reunião, foi pegar aquela história do cristianismo e mostrar o conjunto da história do Cristo. Aonde ele chegou, a época que ele viveu, qual era a missão dele e por que ele tinha que morrer. Como é que ele fez para implantar o reino dos céus, que era a reforma íntima? Né? Como é que foi que ele cultivou, que ele foi falar para as pessoas? Aonde que ele fala aquilo de uma forma quase que em forma de lei? No Sermão da Montanha. E agora nós estamos fazendo isso aqui de um jeito diferente, informal. Se nós cultivarmos o jardim da culpa, da tristeza, do medo, do orgulho, da raiva, do apego e da inveja, nós só vamos colher espinhos. E só cabe a nós, a mais ninguém. Cabe. Tem um trechinho aqui que vale a pena. Esse trechinho dos dois lobos é fantástico. Todavia, o ódio corrói a nossa intimidade, mas não fere o nosso inimigo. Substituam a palavra ódio pelo que vocês quiserem. A culpa corrói nossa intimidade. A tristeza corrói nossa intimidade. O medo corrói nossa intimidade. Prestem atenção nesses sentimentos. Ele só corrói uma pessoa, aquele que sente. E na hora que ele começa a querer transferir para os outros, aí a frase de baixo entra perfeitamente. É o mesmo que tomar veneno desejando que o inimigo morra.
Eu tomo veneno e quero que ele que caia abatido do outro lado. Eu cultivo ódio e quero que ele morra. Eu cultivo medo e quero que ele morra. Sabe, não dá. Não dá. Vamos parar, vamos pensar. Todo dia a dia de recomeçar. Nós temos um checklist lá na oração de São Francisco, que a gente já fez aqui. Nós temos um checklist pequenininho lá na oração do amanhecer. Nós temos um baita checklist no Pai Nosso. Vamos, cada vez que a gente fizer uma dessas orações, ou outras, prece de Caritas, qualquer outra, vamos dar uma olhada, vamos ver se a gente está fazendo aquilo, vamos ver como que a gente se sente com relação àquilo, vamos ver o que a gente precisa mudar no nosso pensamento, nas nossas ações. Gostaram dessa foto aí? Olha, um desse aqui ia fazer todo dia você lembrar do seu. Todo dia. Qual parte desse, que parte que vai comer hoje? Que parte que você vai alimentar, né? Que parte que eu vou alimentar hoje? Tá ok, gente? Olha, influência espiritual está aqui. Parte da nossa cabeça, nós atraímos o que nós pensamos. Se nós dermos brecha, a coisa vai ficar feia, como está nessa parte mais baixa aqui, canto inferior esquerdo. Não esquecer, nosso pensamento é a fonte de tudo. Apareceu aqui umas duas vezes sinal fraco. Oi. Só lembrando, né, que nosso pensamento, quando você pensa, você gera uma energia. Essa energia tem uma frequência vibratória. E essa energia é transmitida como se fosse uma onda de rádio, por exemplo. Isso. Né? E se a pessoa estiver na mesma sintonia lá, ele vai ser prejudicado, aquele que se pensou mal para ele, vai chegar nele também. Vai. Né? Porque é uma onda, como se fosse uma onda de rádio. Você transmite uma onda eletromagnética, se transmite. Porque o pensamento também é uma energia que tem uma frequência vibratória, viu, João? Então, se a pessoa... Pois não. Está correto. E se a pessoa do outro lado é uma pessoa muito boa, o que vai acontecer? Não vai bater nele, não vai entrar nele, não vai pegar nada nele. E o que mais? Porque ele está fora, está uma outra sintonia. E o que mais, seu Edson? Pode acontecer. E também, se ele tiver uma frequência vibratória diferente, não vai haver sintonia. Não, né? Exatamente. Exatamente, também isso. Não, né? Não vai haver sintonia. Eu dei um presente que a pessoa não recebeu o presente, então o presente vai ficar com quem? Comigo. Isso, é verdade, é isso. Só pensando na minha forma pensamento, né? É verdade, na forma pensamento. Isso só pensando na forma pensamento. Fora o prejuízo que a pessoa, que a energia negativa que você atraiu, ele pode também prejudicar a pessoa. Né? Exatamente. Agora nós vamos somar. Agora nós vamos somar o externo. Até agora a gente está falando da forma pensamento. Agora vamos somar o externo. Você pode somar os dois, inclusive, né, Fábio? Exato. E se chegar lá e falou, bati em porta errada, o externo vai voltar contra você também. Ou seja, nós emanamos energia, mas essa energia que nós tentamos fazer mal para alguém, ela faz primeiro mal para nós. Exatamente. Só o fato de nós gerarmos essa energia já significa que nós somos o recipiente onde ela está localizada. Então, nós não podemos ser um bom recipiente. Que tipo de vaso somos? Essa energia negativa, João, fica retido, sabe aonde? No nosso corpo astral. E acúmulo dessas energias negativas vai carregando de energias negativas o nosso corpo astral, que produz até doenças físicas. Porque tudo de ruim que existe no campo astral, todas as energias negativas que tem no campo astral, depois de um certo volume, elas drenam para o corpo físico. O corpo físico. Por tudo que tem de ruim, então pode trazer doenças para a gente também. Esse caráter físico, né? Então, senhor Edson... Esse acúmulo de energias. Então, senhor, o senhor tocou no ponto principal de tudo. Aí a gente pode ser remetido até para o nosso passe, que a gente está fazendo o nosso autopasse, tá certo? Na hora que a gente fala da limpeza do manto branco, o que a gente fala? Que nós vamos fazer a atuação energética no nosso corpo astral, que se refletirá
no nosso corpo vital e no nosso corpo físico. Exatamente. Certo? Então, conforme nós vamos tirando as energias negativas do nosso perispírito, tá? Do nosso corpo astral, nós vamos retirando gradativamente, vamos melhorando a vitalidade do nosso corpo vital e vamos sanando as deficiências do nosso corpo físico. Começa pelo astral e termina no físico. Tá? É verdade. Então, isso aí está tudo envolvido desde lá do passe. E lá do passe, a gente tem que pensar o seguinte: toda e qualquer forma de energia negativa, eu falo sempre essa frase, toda e qualquer forma de energia negativa. Porque existem energias negativas vindas de fontes externas e energias negativas vindas de nossa mente. Tá? Nós geramos fontes negativas que ficam apegadas em nós mesmos. Tá? Então, verdade, gente, verdade. tomar cuidado com o nosso pensamento, vigilância total em cima do nosso pensamento, vigilância total em cima do nosso sentimento. Exatamente, verdade. Tá? Nós somos a usina que podemos produzir o bem ou o mal. Não quero aqui deixar, não quero esquecer que também existe uma proposta kármica e que existem ações que vão ocorrer em nossas vidas, que são provas, igual sabatinas que nós tínhamos antigamente. De tempos em tempos, nós somos colocados perante algumas provas, para saber se estamos evoluindo ou não. Ou seja, algumas coisas vão acontecer, mas elas podem acontecer com uma intensidade pequena ou grande, de acordo com como nós também conduzimos a história até aquele momento. Eu vou. Fala, Edu. Você vê, essa questão aí das vibrações, né? Nós temos que ficar muito alerta e fazer sempre um exercício constante, permanente, da visualização de como é que nós estamos nos conduzindo, qual é o nosso procedimento. E nós somos levados a impulsos e arrastamentos. Esses impulsos e arrastamentos é que nos identificam dentro do contexto. Então, vamos ver. Você tem aquele ditado velho, pô, não levo desaforo para casa. Se o cara me fizer, eu respondo na hora. Então, esse desejo do revide já é uma forma que você se sentiu orgulhoso e se ofendeu. Então, o negócio é não levar desaforo mesmo. Como? Não pegar desaforo. Você não vê desaforo nos outros. Se não você pega o presente. erro dos outros que te ofende como um deslize que você também possa cometer, você acha a solução. Isso. Aí já refreia o seu ímpeto de revide e vai conduzindo a coisa da melhor forma possível. Edu, e você falou uma coisa que é tão comum no dia a dia, né, Edu? As frases, não leva o desaforo para casa, eu tenho estupim curto, bateu, levou. Sabe como é que é, né? Bateu, levou, né? Quanto a gente escuta disso, né, Edu? Quanto a gente escuta isso? Ah, você me conhece, eu não levo desaforo para casa, né? Quanto a gente escuta disso? A gente escuta isso o tempo inteiro. É incrível essas coisas. É o instinto falando mais alto do que o raciocínio, né? É nessa hora que tem que ter o discernimento, né? Pode, é bom, é ruim, deve, não deve, faço ou não faço? Aí o dínamo gerou a energia do revide. Você aí vai dizer, faz ou não faz? A gente vê que a gente ainda está vivendo na época de Moisés e não de Jesus, né? É tipo quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós estamos muito mais para Moisés do que bateu numa face e oferece a outra, né? De Jesus, né? Mas tem aí que lembrar que ele falou, né? Necessário que hajam escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Se você escandalizar, maninho, você já virou a gente. Exatamente. A semana que vem eu vou preparar o apego e a inveja, finalizando. Apego,
eu sou dialogador, ou para aqueles mais tradicionais do centro espírita, doutrinador, só que a gente não usa mais a palavra doutrinador, né? Dialogador. E a quantidade de irmãos que a gente vê que desencarnou apegados ainda às coisas da matéria é muito grande. E o inveja vai entrar um pouco nas outras doenças da alma, mas a inveja também é uma coisa que a gente nota. A inveja causa, né? Causa mágoa, a inveja causa rancor. Então nós vamos trabalhar as duas e eu vou querer mais a colaboração de vocês, tá joia?